oradora, eu sou um aprendiz mesmo, né? Consistentemente rimo até com o nome. E tanto eu quanto vocês que estão aí, eu vim aqui trazer o que eu estudei, e vocês às vezes, né, com a falta de tempo, vão ter a oportunidade de dividir comigo o que a gente tem aprendido. E eu costumo dizer sempre que quando eu preparo algum estudo, eu costumo garimpar. Então eu escuto uma pessoa, escuto outra, e como eu sei que o acaso não existe, as coisas chegam até mim exatamente da maneira que eu estou precisando. E para engrandecer e enriquecer cada vez mais o meu aprendizado e a minha caminhada ao longo da doutrina há 24 anos. E esse tema que eu trouxe aqui para vocês, eu já fiz esse trabalho lá no Amor Próximo, e como eu estou repetindo ele aqui, eu acho que eu estou precisando ouvi-lo mais vezes. Porque o Edivaldo também falou numa palestra dele, que nós espíritas, nós que assumimos um compromisso na casa, vamos dizer eu que assumi esse compromisso de vir até aqui à frente, porque não é fácil para nenhum de nós, pelo menos para mim eu não acho, nós estamos mais endividados ainda. Porque primeiro a gente tem que ter a responsabilidade de passar para vocês não a nossa opinião, mas aquilo que a gente aprende. E segundo, de lembrar para cada um de vocês que quem está aqui na frente também é igualzinho. Nem melhor nem pior. Mas também tentando melhorar, porque é isso que a gente veio fazer aqui. Um dia eu perguntei a uma companheira espírita, há muito tempo lá na casa, você acha que a gente está melhorando? Porque há momentos que eu me desespero ainda, com as coisas que eu escuto, com o que eu vejo, com o que eu ouço. E eu me pergunto também, será que nós estamos melhorando? E ela me disse, claro que sim. Se a gente for observar lá do tempo do primitivismo até hoje, como nós já melhoramos? Mas eu vejo que a nossa melhora é muito material. Nós melhoramos em todos os sentidos. Deixamos de arrastar a mulher pelo cabelo, de matar os animais daquela forma tão brutal, de viver escondido nas cavernas, e de tantos outros atos violentos e grotescos, que hoje, mediante a nossa humanização, a gente já não comete mais. Mas a questão nossa ela vai muito além dessa questão material da evolução tecnológica, porque nós sabemos que nós intelectualmente melhoramos muito, e nós sabemos disso. A tecnologia está aí para nos provar e comprovar como nós melhoramos. Mas quando a gente fala no Espiritismo, a gente não fala dessa questão material. O Espiritismo ele vem para nós mostrar o nosso lado moral, que é a nossa dificuldade maior. E às vezes a gente quando adentra um tempo, seja em qualquer tempo, talvez nós quando entremos, a gente procura ali uma resposta, ou a solução dos nossos problemas. Mas eu tenho uma coisa para falar com vocês. Aqui ninguém resolve os nossos problemas. Nenhum de nós. Porque nós estamos aqui também temos problemas. E é a doutrina que nos ajuda a compreender muitos desses problemas. E não existe outro caminho. E o tema de hoje, eu sempre brinco, vou começar lá do final. É uma frase que vem nessa literatura que fala que Deus, Ele não nos promete milagres. Ele não oferece a gente nenhum milagre. Ele nos oferece um caminho. Então, em nenhum momento Ele fez essa aliança de nos dar muitas coisas, de prometer. Ele quer que a gente conheça e percorra esse caminho por nós mesmos. Senão, nós seríamos simples máquinas. E o tema de hoje fala sobre a nossa grande luta. Talvez vocês estejam pensando, qual será a luta que nós estamos agora travando? Que tipo de luta eu venho vivenciando? Cada um de nós tem a sua. Mas às vezes as lutas que a gente vê, a luta que eu tenho que acordar cedo, porque eu tenho que ganhar meu dinheiro, porque eu tenho que comprar alguma coisa, comprar isso, é uma palavra difícil que eu fui procurar no dicionário, chama concupiscência. São os nossos desejos das coisas materiais. É aquilo que a gente não consegue desvencilhar. E é o que mais nos afeta hoje e nos fere, porque a gente realmente não consegue. Então fala para nós sobre as tentações, que tipo de luta que nós hoje estamos travando. Será que a luta que a gente trava é essa mesmo? Será que nós quando conquistamos os bens materiais, será que a gente consegue estar feliz dessa maneira? Será que a gente percebe que a gente melhorou em alguma coisa ou a gente só piora? E essa grande luta está lá no Pão Nosso, no capítulo 160. E fala para nós o seguinte, que nós somos criaturas vindas para o bem, mas nós conseguimos nos afinizar com o mal. Trazemos isso de vidas passadas, de um passado distante, porque nós ainda fomos, ou eu não sei se continuamos sendo agentes de coisas ruins, porque nós nos compactuamos ainda com a maldade. Esses dias eu estava assistindo uma entrevista daquele jornalista Arnaldo Jabor, ele estava comentando a questão política, que não é o caso, mas o que ele faz a comparação? Nós estamos vivendo um momento
em que a violência, em que a crueldade, a desonestidade, a falta de caráter, ela está sendo tão comum, tão corriqueira, que a gente está começando a achar isso natural. Olha que ponto nós estamos chegando. E o livro fala para nós o seguinte: o mal, ele é sempre mal. O mal, ele é mal na favela e ele é mal numa mansão. Ele é mal entre os pobres e entre os ricos, entre os pretos e os brancos. Ele é sempre mal. Não existe meio termo. Então é isso que a gente tem que entender. Não existe aquele mais ou menos. E lutar contra uma tentação, acredito eu que seja uma das coisas mais difíceis da gente vencer. Porque julgar é muito fácil. Minha filha falou hoje assim: mãe, eu tenho um amigo que fala assim, gente, a gente tem uma vida, se eu tenho a minha é para cuidar da minha, não é a do outro. Então vencer uma tentação não é fácil. Nós também temos as nossas. Se a gente parar para pensar quantas tentações nos rodeiam durante o dia. Vocês já pararam para pensar? Porque nós sabemos que nós estamos aqui como matéria. Nós somos espíritos em evolução, temporariamente vestidos nesse veículo de carne, que não deixa de ser uma bênção, porque sem ele a gente não podia transitar no planeta Terra. Que a gente às vezes também não cuida dele adequadamente, porque ainda somos arrastados pela matéria, e somos mesmo, nenhum de nós aqui é melhor do que o outro. Talvez uns um pouco menos tendenciosos, menos afoitos, mais sensatos, e assim somos nós. Criados, feitos do mesmo Pai, da mesma maneira, mas cada um com a sua necessidade, com a sua vontade de crescer ou de parar no tempo, no espaço, achar que as coisas acontecem porque Deus quer, e é uma grande mentira. Nenhum pai quer que seu filho se dê mal, vamos falar assim a linguagem dos jovens. Será que nós, imperfeitos que somos pais e mães, nós queremos que os nossos filhos deem errado? Quando? Se a gente sofre até morrer. Então a grande luta que a gente trava hoje é essa luta que nós temos entre o bem e o mal. Um dia eu contei uma história aqui, para quem já ouviu, eu vou repetir. É a história do cacique com o neto, que o neto pede para ele contar. São histórias muito sábias, eu falo que os nossos antecedentes eram criaturas muito sábias. Talvez porque eles tivessem muito mais tempo de pensar, coisa que hoje a gente não tem. Hoje a gente pensa muito, fala muito, faz muito, mas na hora de agir corretamente a gente não tem condição, porque a gente não pensa, que a gente quer tudo para ontem. As tentações estão ali. E esse cacique, falando para o neto, ele disse o seguinte, que dentro de nós habitam dois lobos. Aquele lobo que é mau e o lobo que é o bom. O lobo mau nós devemos conhecer. É a nossa ganância, a nossa ambição, a vaidade, porque nós somos seres extremamente vaidosos, e nós sabemos o quanto somos vaidosos, somos egoístas, mesquinhos, somos desonestos. E o lobo bom são aquelas virtudes que a gente está lutando para manter dentro de nós, e nem tão distantes do berço, que é a nossa boa vontade, a fraternidade, o amor, a tolerância, a compreensão. E aí o neto vira para o avô e fala assim: mas vovô, nessa batalha entre o lobo bom e o mau, qual que será o lobo que vence dentro da gente? Aí o avô virou para ele e falou assim: o lobo que você alimenta. Então quando a gente para pensar, qual será o lobo que a gente anda alimentando? Todos nós. Porque eu também não tenho a resposta para vocês de como vencer as tentações. E elas são muitas, gente. Imaginem vocês aí que tipo de tentação passa pela mente, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita. A matéria, porque quando o Espírito sai também elas estão ali. Esperando aquele momento que a gente dá aquela abertura, pequenininha que seja, mas consegue. E ela é cruel. De todas as maneiras as tentações nos afetam. Nos levam mesmo para a sarjeta. Agora a força que a gente tem que tirar, de onde que ela tem, só a gente pode descobrir. E nenhum de nós pode julgar. Porque é muito difícil vencer uma tentação. E a tentação ela tem duas vozes. Porque nós sabemos que aqui ao nosso redor existe uma nuvem de testemunhas. Para quem acredita que nós somos espíritos em evolução. Então ao redor de nós estão todos aqueles que se afinizam conosco. Com a nossa conduta moral principalmente. E se eles encontrarem em nós, eles quem? Que nome a gente pode dar? Quem de nós não tem um pensamento negativo durante o dia? Quem de nós não pensa em cometer uma loucura? Quem de nós não deseja o mal para o próximo? Quem de nós não quer ver o outro perder e se dar mal? Nós estamos falando de nós. Porque esses pensamentos eles nos rodeiam. Uma colega minha que fala: nenhum de nós está blindado.
Nenhum de nós se blinda porque adentra um templo, seja ele espírita, evangélico, católico. Nenhum de nós. Quando eu disse que Deus não nos promete, Ele nos dá o Evangelho. É essa que é a nossa blindagem. É seguir as leis de Deus. E não é muito fácil. Porque se nós formos começar a história no capítulo lá do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 1, nós vamos observando que nós temos somente 10 leis, que são as leis que são inatingíveis, intocáveis. São leis imutáveis, são os 10 mandamentos da lei de Deus. E se a gente se lembrar aqui, eu acho que todos nós conhecemos as 10 leis de Deus, os 10 mandamentos. Talvez a maioria não tenha feito catecismo, mas a maioria até então, que era a religião predominante, muitos de nós adentrou o catecismo. Estudávamos, decorávamos os 10 mandamentos da lei de Deus. E se a gente hoje for relembrar, agora a ordem não importa, mas se a gente for lembrar cada uma delas, será que a gente já parou para pensar, será que nós andamos cumprindo as leis de Deus? Porque o Espiritismo fala que se resume numa só, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. E só precisa de uma. Porque se a gente for enumerá-las, vamos ver se a gente se lembra. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, honrar pai e mãe, guardar domingos e dias santos, não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Guardar domingos e festas. É o que eu já falei. Então faltaram 2 aí. Se alguém lembrar, é que eu fui me perder. Não pecar. Não levantar falso testemunho. São 10. 10 leis que elas dizem toda a nossa postura moral diante da vida. Nós não precisamos mais do que 10. Vocês concordam? E o que aconteceu? Nós criamos um monte de leis, sendo que nós, filhos de Deus, obra-prima, não conseguimos dar conta de 10. E como nós vamos dar conta desse monte de leis aí, que diferentemente tem o dedo do homem? E o que a doutrina coloca para nós? A doutrina espírita, ela não tem o dedo do homem. Ela foi toda traduzida, ela foi toda colocada para nós, as 5 obras, através de perguntas que Kardec, através da sua humildade, do seu interesse, que ele começou a perceber que havia um mundo muito maior do que aquele que a gente podia ver. Que ele ainda fala para nós, muitos estudam, mas querem obter daquilo ali a grandeza, a honra. Ele teve a humildade de perceber a nossa pequenez diante dessa grandiosidade que é a espiritualidade. E a doutrina espírita, ela não tem nada escrito pelo homem. Os espíritos foram respondendo à medida que as perguntas foram surgindo. E se a gente começar a ler, eu nunca vi uma obra tão atual. Se a gente pegar o Evangelho segundo o Espiritismo e começar a estudar, pegar o capítulo 1, pegar a introdução, para a gente perceber como que ele vem trazer para nós uma forma moral da gente poder viver um pouco melhor aqui, porque nós não estamos conseguindo. As tentações são muitas, para todos nós. Nós ainda encontramos o orar e vigiai. Eu tinha um amigo que falava, não, Ana, vigiai e orai também. É todo instante. A prece, ela não deveria ser feita só quando a gente se levanta ou quando se deita. É durante o dia. Porque os pensamentos, as tentações, elas nos rodeiam a todo instante. E como vencer? Será que existe uma forma? Quem dera a gente que existisse uma forma. Eu tenho até medo se tivesse uma forma, se alguém ousasse até vender, porque tudo a gente vê hoje é assim. A gente está se perdendo um pouco nessa nossa evolução. E é interessante quando a gente conta a história de Jesus, que ele passa os 40 dias e 40 noites no deserto, se vocês já leram, que ele passa pelas 3 tentações. Aí quando eu fui fazer o estudo, eu fui trazendo as 3 tentações, eu falei assim, nossa, e a gente por muito menos, a gente se deixa arrastar. E o Evangelho ainda coloca para nós o seguinte, que não existem arrastamentos insuportáveis, irresistíveis. Aí eu falei, será que não existe? Ser arrastado? Será que a gente consegue voltar atrás? É muito difícil. A gente trabalha lá no Levanta de Novo, eu fico vendo aqueles meninos jovens, meninos bonitos, e eu fico vendo a luta que eles enfrentam, para dar um depoimento que a gente quase que morre de tanto chorar, né? Porque eu vivo chorando, né, gente?
Eu já até sei do meu apelido. Então eles falam assim, não chora não. Aí eu tenho que sair. Porque se a gente ouvir um jovem falar o que ele passa para ficar 1 hora, 20 minutos e 5 segundos puro, limpo, você fala, mas é tão fácil, não é não? A luta que eles travam é um trem de doido. Eu nunca experimentei, mas a gente imagina. Porque é o que mais a gente está vendo hoje. Esse para mim é um arrastamento terrível. Porque a gente não sabe o que fazer para que isso não seja um arrastamento irresistível. Para que essa voz que fala mais alto consiga convencer alguém de que é uma saída. Seja a droga, porque hoje a gente tem a droga sintética, que é muito pior. O álcool, que é uma droga liberada, que é bacana, que é sociável, que todos têm acesso, que quem não usa não é moderno, que quem não usa é careta. E aí como é que nós vamos fazer? Porque é uma tentação terrível. É uma tentação material. E ninguém consegue. Outra tentação que é o dinheiro, que é uma tentação também avassaladora, que corrompe, que destrói famílias, amizades, destrói tudo que a gente imaginar. Porque nós ainda não encontramos o equilíbrio de lidar com essas tentações. Porque nós estamos aqui justamente para isso. Porque Jesus, quando ele passa os 40 dias no deserto, as 40 noites, ele fez o caminho inverso. Ele veio fazer o seu desenvolvimento humano. E nós tentamos fazer aqui o nosso desenvolvimento espiritual. Olha que coisa. Ele era filho de Deus. Ele foi o escolhido. Mas ele quis passar por isso para ele mostrar para nós, não nos comparando com a grandeza desse espírito de luz, mas para a gente perceber que a gente tem que lutar. A gente precisa vencer. Nem que a gente tenha que ter alguém que nos ajude, que não se canse. Mas a gente precisa lutar. Porque ele ainda fala, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. E nós também precisamos vencer. Se não vencermos completamente, nós vamos sair daqui melhor do que quando aqui a gente chegou. Eu também pergunto isso para os meus companheiros mais antigos da casa. Será que nós vamos sair daqui melhor? Claro que vamos sair melhor. Perfeitos eu acho que não. Perfeitos ainda não, mas melhores sim. A nossa luta não pode ser em vão. E aí Jesus passa pela primeira provação dele. Faminto. Hoje eu fui contar essa história com uma moça, coitada, eu acho que eu deixo ela mais esperada que tudo, não nos espera não, porque eu também sou assim. Porque as pessoas acham que a gente é melhor, não tem ninguém melhor. Eu costumo dizer que a gente que é espírito, a gente é mais cobrado, porque quem olha pra gente acha que a gente é um poço de perfeição. E eu falei pra vocês que nós que estamos aqui, estamos mais endividados, e eu estou ouvindo isso pela segunda vez. Então quando ele passa, vocês imaginem, graças a Deus nós nunca passamos por isso. Fome. Nós nunca tivemos fome. E ele passa fome 40 dias e 40 noites no deserto, que ele estava ali fazendo o seu desenvolvimento humano. E o que é mais bacana nessa literatura é que Maria acompanha todo o desenvolvimento do seu filho, passando pelas 3 tentações irretocável. Em nenhum momento ele deixou de acreditar. Agora vamos nós nos colocarmos no lugar da primeira tentação de Cristo, quando ele está ali no deserto. E a fome é avassaladora. E a tentação chega para ele, cada religião coloca o nome, demônio, o que for. Mas a tentação está ali, aquela voz invisível, aquilo que nós não conseguimos ver e tocar. E falava para ele, mas espera aí, isso acontece conosco. Não é? De outra forma, com outro vocabulário. Eu escuto às vezes um jovem com outro, eu escuto. E ela fala para Cristo assim, para Jesus, que é isso? Vou falar na nossa linguagem, ok? Que é isso? Você deixa de ser bobo. Você é filho de Deus, você não precisa passar por isso não, é? Ele não falou que você tem o poder? Você pode pegar aquela pedra e transformar em pão. Não pode? Claro que ele podia. Mas ele fala para ele, nem só de pão vive o homem. Porque ele confiou na palavra do Criador. Em nenhum momento ele colocou à prova aquilo que foi falado para ele. E ele acreditou. Mas será que nós acreditaríamos? Será? Aí a tentação fala, mas olha, esse daí realmente é invencível. Em todas as vezes que ele contesta que ele podia, ele vem com uma palavra das Escrituras, do que foi dito para ele. Então ele passou pela primeira. A segunda, a tentação falou, bom, já que naquele ponto dele ali eu não consigo, olha, vai ser uma coisa encantadora.
Ele foi lá no alto do monte, falou com ele, ó, seu pai não falou com você que você podia se atirar de qualquer lugar, fazer qualquer coisa, que os anjos iriam te amparar? Faça o teste, pula daqui agora, porque eles vão te sustentar. Você não vai se ferir, você é filho de Deus, ele não te prometeu? Não é verdade? E ele ainda fala para ele, jamais duvidarás do meu pai. Em nenhum momento ele duvidou. Nós estamos constantemente colocando a palavra do nosso Criador à prova. A gente quer testar Deus. Olha que coisa impressionante. Como que você põe à prova alguém que é perfeito? Como que a gente coloca à prova alguém que não quer o nosso mal? Que acredita que nós podemos vencer? Que nós não viemos aqui também só para sofrer e viver infeliz, não. A gente é infeliz porque a gente quer. Porque a gente quer ver mesmo se vai dar certo, a gente quer ver mesmo que dá errado. A gente quer colocar à prova. E ele vence mais uma tentação. E assim somos nós. Alguém nos oferece alguma coisa, a gente se encanta. É verdade, a gente pode responder lá no nosso íntimo. A tentação é um negócio complicado. Não é fácil vencê-la, não. E ele passa pela terceira. Ele falou, agora não tem jeito. O que é mais encantador para nós, humanos, que é assim, alucinante o poder? Não tem igual. E é verdade. Dá o poder para nós. Coloca na nossa mão as rédeas. Como é que nós crescemos? Não temos preparo. E é verdade. E se tudo isso que foi oferecido fosse garantia da nossa felicidade, mas não é. Porque na vida uma coisa é muito clara. A gente não precisa nem ser muito estudioso, não. Porque nós temos a inteligência, graças a Deus. Na vida não existe atalho. O atalho que a gente pegar, cedo ou tarde, não será cobrado. Nós não podemos passar por cima das leis de Deus. Nós não podemos atropelar as pessoas, os acontecimentos. Tudo tem a hora de acontecer. E a terceira tentação, quando ele sobe ao monte, ele fala para Jesus, olha, esse reino aqui vai ser todo seu. Você vai reinar absoluto. Todos os reinos, você vai ter o poder. Ele ainda fala para ele, mas o meu Pai já me deu o poder. Então o que ele quis dizer a tentação? Que ele queria que ele pegasse um atalho, ele daria para ele a coroa, mas ele precisaria sofrer. Para quê? Se ele tinha tudo à sua mão facilmente. Então as tentações são assim nas nossas vidas. São os atalhos que nós não deveríamos pegar. E vocês devem se perguntar, mas será que vale a pena? Cada um de nós tem uma verdade e uma resposta. Eu não posso falar para vocês, como ninguém pode falar para mim, qual é a minha verdade. O que eu tenho que fazer para vencer a minha tentação? E ela toca em nós em qualquer setor da nossa vida. Diz que Santo Agostinho sofreu uma tentação na questão do sexo, que ele queria ter um filho. E ele queria seguir uma vida celibatária. Então as tentações, elas vêm até nós, onde ela encontra em nós o ponto fraco. Olha uma tentação fácil para nós, a gente precisa fazer uma dieta, tem tentação pior do que essa? Vamos uma coisa fácil, corriqueira, do nosso dia a dia. Quem está aí lutando, porque precisa manter o corpo por causa da saúde, quer tentação pior? Quer provação pior do que essa? Você se sentar à mesa e não poder comer? Não é verdade? Eu conheci uma criatura que teve câncer de boca. E ela falava comigo que naquela noite ele pediu para a esposa passar o bife na língua para ele sentir o gosto. Que é a tentação pior do que essa. Por tudo isso nós passamos. Mas alguma lição nós temos que tirar disso aí. Porque os nossos desafios não é sofrimento, não. Os desafios nossos, eles não são em vão. Porque eles nos fortalecem. Eles fazem com que a gente consiga, às vezes, sair de situações muito piores. Isso sem contar que nós, ao longo de toda essa aprendizagem, a gente acaba aprendendo e descobrindo que nós temos uma coisa muito clara, que o Espiritismo fala para nós sempre, em todas as literaturas, que é a razão. Nenhum de nós hoje pode falar que fez alguma coisa porque alguém fala, não. Eu vou pensar primeiro, eu vou analisar, eu vou investigar, eu vou estudar. O Espiritismo pede para nós que nós estudemos. Nós tivemos um seminário que fala que existe uma diferença entre o aluno e o estudante. O aluno, ele está ali, por estar, mas o estudante não, ele investiga. Ele se sente instigado. Deixa eu perceber o que está acontecendo.
Que doutrina que é essa? Que aprendizado que é esse? Por que eu estou passando por isso agora? O que eu preciso fazer? Como encontrar forças? Que ferramentas que eu uso? Nós não precisamos estar conformados. Nós precisamos estar esclarecidos. É isso que o Espiritismo coloca para nós. Nós precisamos nos esclarecer, entendermos, estudarmos, para a gente poder se defender. Para quando essa voz silenciosa chegar aos nossos ouvidos, a gente ter condições de falar: não, agora não, comigo não. E é assim que a gente tem que vencer. E a luta ela é muito grande. Ela não é fácil para nenhum de nós. Em nenhum momento. Então, gente, as tentações elas estão à nossa volta. Cada um sabe qual é a sua. Ou quais são as suas, quais são as nossas. E a gente tem que encontrar um meio. E não existe outro caminho através do Evangelho, do amor. De que maneira, qual a ferramenta que nós estamos encontrando para que a gente possa ter um alívio desses desafios, dessas tentações que nos assolam, que nos acomete a todo instante. Aí eu vou contar para vocês uma outra história. Minha filha falou assim: mãe, eu não entendi. Mas como eu estava falando para vocês a razão, o Dr. Delano participou de um seminário que ele fez um estudo para nós sobre ciência e espiritismo. Porque nós sabemos agora que andam lado a lado. A medicina, diz que na Universidade do Rio, na UFRJ, não vou lembrar a matéria, eles estão introduzindo, acho que aos poucos, porque muitos ainda não acreditam. Tem uma matéria que agora eles estão colocando no currículo de medicina, que agora eu esqueci o nome, um departamento, que eles vão ter espiritualidade dentro da medicina. E a ciência também já está caminhando lado a lado, trazendo para nós muitos esclarecimentos. Porque Kardec fala para nós que a doutrina espírita não tem nada de fantástico. Porque tem gente que acha tudo incrível. É tudo muito claro, muito perfeito, se a gente começar a estudar. Não tem nada de inimaginável. Não tem espetáculo. Não tem nada disso. É só estudar. E aí, nesse seminário, a pesquisa que foi feita foi o seguinte: o cérebro humano, ele, até hoje, ele já cresceu 3 vezes mais. Quer dizer, do que ele era até hoje. E essa parte do córtex frontal 6 vezes, que lida com as nossas emoções, com as nossas decisões, com a nossa clareza diante do aprendizado. Então nós estamos com tudo aqui à nossa frente. É só a gente querer usar. É só a gente pegar para estudar. Porque não adianta também um monte de livro e você não usar. Achar só bonito, achar encantador. Estou indo ao centro hoje porque alguém vai receber o Espírito. Não, não tem nada de fantástico. Nós temos que usar a nossa lógica, a nossa razão. Pensar. E aí tem uma outra história muito interessante. Quem não entendeu, até explico de novo. Eu adoro contar história. A história é o seguinte: o caçador está lá na floresta, com a sua espingarda, aquele urso incrível. E ele já estava na mira do urso. Quando ele estava mirando, pronto, né, para dar fim à sua caça, o urso virou para ele e falou assim: uai, você não pode esperar um pouco, não? Para a gente conversar? O caçador baixou a arma. Ele falou: não, então tá, vamos conversar assim. O caçador e o urso. O urso falou assim: mas por que você já está se mirando, querendo atirar em mim? O caçador falou assim: sabe o que é? Eu tô doido com um casaco de pele de urso. Tô doido para cobrir o meu corpo com um casaco de pele de urso. O urso virou para ele e falou assim: mas é engraçado, menino. E eu tô doido para encher meu estômago, porque eu tô com muita fome. As negociações estão ali, né? No calor da negociação. O caçador de um lado, o urso do outro. E eu quero a pele, eu tô com fome. Vocês vão imaginando aí. Negociação acabou. Daí a pouco a gente só vê o urso adentrando a floresta, sozinho. O que vocês acham? A negociação foi perfeita. Cada um ganhou o que quis. Vocês acham que não ganhou, não? Ganhou. O urso, o estômago estava cheio. Ele comeu o caçador. E o caçador teve a pele de urso cobrindo o corpo dele. Não foi isso que ele pediu? A negociação foi um sucesso. Qual que é a moral da história? Não existe negociar e fazer acordo com o inimigo. E nem com a tentação. Porque ela nos oferece aquilo que a gente quer.
mas no final ela tira aquilo que a gente mais tem de valor, que é a nossa alma. Então não existe acordo nem negociação. Então nós temos que começar a usar a nossa inteligência mesmo. Porque se nós não vencermos as tentações, elas vão nos vencer. Da maneira pior que a gente imaginar. Porque se a gente não conseguir fazer a nossa felicidade aqui, o outro ele não vai ter tempo de fazer para nós. Porque ele também tem um compromisso dele com ele mesmo. E a gente tem aqui nesse livro, Domínios da Mediunidade, que aqui falamos para vocês, a gente se pergunta, quando que nós vamos saber a verdade? Que verdade é essa que a gente procura? Como vencer as tentações? Igual eu falei para vocês, não tem uma receita. Olha, eu vou falar com vocês também, e luto para vencer as minhas. E não é fácil. A minha filha que fala comigo assim, às vezes vem um pensamento e fala, não é meu. A dona Helenice também fala, dona Helenice, mas como é que é mesmo? Eu costumo perguntar, a gente faz curso segunda-feira, para dona Helenice, será que eu melhorei? Porque tem horas que a gente se pergunta, será que eu melhorei mesmo? São essas dúvidas, esses questionamentos que a gente faz, que eu acredito que todos nós queremos melhorar. Todos nós queremos melhorar. Mas a gente também tem que ter o cuidado de não esperar o outro fazer o julgamento, não, porque ele também está na caminhada dele. Ele está na escola dele. E nessa leitura que eu trouxe para vocês, que é a grande luta, fala para nós que a Terra, ela é um degrau celestial. Aqui é o nosso céu, aqui é o nosso momento. Esse negócio, não, pera, eu vou para lá, não é quando eu for para lá, não. Eu já estou no meu momento de fazer o melhor. Porque se eu esperar fazer lá não tiver tempo? Diz que o pior momento da nossa vida foi quando a gente descobriu a palavra amanhã. Porque a gente fala, amanhã, e se não tiver amanhã, como é que vai ficar mesmo? Perdi meu tempo. Então, o que fala para nós dessa leitura é que o degrau da nossa evolução é esse, agora. Com tudo que a gente vem vivendo. Com os desafios que são inúmeros. Com as nossas dores, que também não deve ser pouca. Com as nossas decepções, com as nossas derrotas, com os nossos planos que não dão certo. Mas não existe outro caminho. Porque se a gente parar e achar que vai ser desse jeito, que não vai dar certo, o que resta para a gente fazer então? Esperar? Então a gente tem que fazer o melhor que a gente puder. E se não for dessa vez, pode ser amanhã. E se não for agora, porque não é o momento. É a mesma coisa, gente. Fala, se a gente parar para pensar, a gente vai ver que realmente tem lógica. É muito bacana. Bacana você pegar para estudar e perceber como que é racional, é lógico, é claro. É a mesma coisa você pegar uma carteira de motorista para um menino de 11 anos. Mesma coisa com a gente, tem coisa que não está na hora. Não tem jeito. E a gente sabe onde que é o nosso ponto fraco. Baixinho vocês podem responder, sabe sim. Eu costumo dizer uma coisa aqui brincando, tá, gente? Vocês vão espalhar, não. Eu falo assim com as minhas meninas, nossa, se eu fosse bonita, nossa, a minha mãe ia penar que eu ia ser modelo, eu disse o mundo inteiro. Eu costumo brincar lá em casa, vai, tá vendo? Com essa condição, que talvez eu não tivesse o preparo para lidar com a beleza, que também não é uma tentação fácil. A gente aqui acha que é uma beleza, não é? Eu tenho uma amiga que fala, a beleza é uma das piores tentações. A riqueza. Gente, não deve ter tentação pior. Quantas histórias a gente vê de pessoas aí que vivem da fama, completamente cheias de problemas, não tem? Diz que a Amy Winehouse, ela começou a compor com 15, 16 anos, diz que ela era apaixonada por escrever as músicas. O pai contou numa entrevista. E ela, quando teve aquelas crises, ela falava, eu não queria isso na minha vida, eu só queria escrever. Olha que tortura. E a gente acha que tudo é lindo. Porque a gente costuma dizer, pimenta no olho do outro é refresco. E nós somos assim. O Richard Simonetti, no livro dele que chama Boas Ideias, tem um texto que ele fala que o rosto é dos outros. Nenhum de nós conhece o coração do outro. Minha mãe costumava dizer que coração é terra que ninguém pisa. Nenhum de nós conhece a dor do outro. Nenhum de nós conhece o caminho que ele está passando, que ele está percorrendo, a dor que ele está vivendo, a forma que ele está usando para se livrar dela. Nenhum de nós. Então, acho que o dia que nós pararmos de julgar, nós vamos ser mais felizes. E aqui nesse livro, aqui nos Domínios da Mediunidade, tem um trecho no final do capítulo dele. Posso acender aqui, vou chegar mais para frente? Porque eu amo meus olhos. Olha que interessante, esse livro que nós acabamos de estudar, nos Domínios da Mediunidade. Fala para nós sobre isso. Essa falta de preparo que nós temos, às vezes, de entender muitas coisas.
Mas eu acredito também que a maturidade nos ajuda muito a enfrentar esses desafios que a vida coloca para nós. Se resolve, cada um vai ter a sua resposta. Porque eu acredito que se nós tivéssemos essa fórmula, tudo seria bem diferente. Então, falar para nós aqui, é no final mesmo aqui do livro. É preciso considerar que nem todos possuem idêntica idade espiritual e que a humanidade terrestre, em sua feição de conjunto, ainda se encontra tão longe da angelitude quanto a agressiva animalidade ainda está distante da razão perfeitamente humana. É muito cedo para que o homem se arrogue o direito de apelar para a verdade total. Por agora, é imprescindível que trabalhe intensivamente, com devoção ardente e profunda ao bem, para atingir mais amplo discernimento das realidades fragmentárias ou provisórias que o cercam na vida física. E considerada a questão nesse aspecto, estejamos convictos de que a ausência de escolas do espírito ou a supressão dos instrutores constituiriam a multiplicação dos hospícios e o rebaixamento do nível moral. E é isso que a gente anda vendo. Nós não temos escolas que nos ensinam isso. Em processo de crescimento mental e de sublimação no tempo, não poderíamos senão contar com a estagnação nas linhas inferiores da experiência. Então, o que nós estamos vivendo é isso. O que mais a gente ouve falar? O Dr. Delano também colocou isso para nós. É sobre a depressão. Diz que no ano de 2020, nós vamos ter, não sei agora a contagem, né? No gráfico, o Dr. Delano falou para nós, que no ano de 2020, nós vamos ter não sei quantos milhares de trabalhadores incapacitados de trabalhar por conta da depressão. Olha que loucura, hein? Ele é um médico, então ele tem pacientes que ele recebe lá com esse quadro. Então nós estamos vendo que é uma distância muito grande. E agora o Drauzio Varela está com esse programa. Foi o 2º episódio, no domingo. Então ela pega qualquer um de nós. Não faz distinção. Nem de nível social, nem de raça. Nada. Então todos nós estamos aqui, não à mercê, como coloca para nós o Evangelho. Da mesma forma que os 2 lobos habitam em nós, as 2 sementes também germinam em nós. A semente, ela está aqui. Aí esse dia eu estava até estudando, é igual a bactéria. Porque tem bactéria que ela está dentro de nós, mas enquanto ela não acha um ambiente propício para que ela se desenvolva para algumas doenças, ela não desenvolve. Ela fica adormecida. Mas quando ela encontra uma deixa, para ela trazer para nós a doença no corpo físico, aí ela é nada, né? Nada de braçada, assim. A semente que está em nós também, que é a semente do mal, quando ela encontra alguma coisa que se afiniza, que ela está aqui dentro de nós, mas no mundo exterior ele vem, encontra a nossa fragilidade, o ambiente está propício para se proliferar. Então cabe a cada um de nós, como a história do lobo, é a história da semente. E nós sabemos exatamente, como Jesus fala para nós, o mal ele é mal em qualquer lugar. Não existe mais ou menos. O bem ele é bem sempre, também não existe mais ou menos. A gente sabe aquilo que é bem, a gente sabe aquilo que é mal. E a gente pode enganar aos outros, mas a nós a gente não engana. Nós sabemos perfeitamente aquilo que nós estamos fazendo que não condiz com aquilo que a gente tem que aprender, que não condiz com as leis do Cristo, que são as 10 diretrizes para a nossa vida moral, porque é isso que nós viemos fazer. É o nosso desenvolvimento moral, espiritual. É o caminho que Jesus fez o inverso. E que Maria participa com ele de toda essa trajetória, vendo o seu filho passar pelas 3 tentações. Vocês imaginam? Uma mãe ver o filho passar pelas 3 tentações e ele em nenhum momento, ele duvidar, ele colocar à prova aquilo que foi prometido para ele. O reino dos céus. Então, o nosso papel hoje, como filhos de Deus, porque nós somos uma obra-prima, nós somos a obra de um Criador. Será que a gente já parou para pensar, já que o nosso cérebro cresceu 3 vezes e o nosso córtex 6, que o Criador, toda a obra, o Criador quando a faz, a cria, projeta, edifica, ele não quer uma obra perfeita? E ela está vindo de um ser imperfeito, como nós. Por que será que um ser perfeito criou cada um de nós para dar errado? Então nós temos que usar a nossa razão.
aprender, procurar, seja no Espiritismo ou outro qualquer credo, que nos alicerce. A doutrina espírita é o terreno para a gente frutificar. E nós temos que aprender do nosso jeito, mesmo que seja paulatinamente, gradativamente, degrau por degrau. Hoje é um, amanhã eu não consigo, então espera um pouco. Mas se a gente vê a oportunidade de fazer hoje, a gente não esperar amanhã, que talvez amanhã a gente não esteja aqui. Nós não tivemos uma colega lá na Casa Espírita que durante o trabalho dela não sentiu mal, desencarnou no dia seguinte. Nós não sabemos o dia de amanhã. Talvez a gente não esteja aqui mais. Tão tentados nós somos, mas nós precisamos encontrar essa forma, que é através do amor, do Evangelho. Vamos ler coisas saudáveis. Até os ambientes, a física quântica também, que é um ramo que adentra a espiritualidade, coloca isso tudo para nós. O que deixa com que a gente se afinize com o mal? Vocês não vão acreditar, porque hoje é tudo tão moderno, tem coisa que a gente fala, até os filhos falam, isso é quadrado, não tem problema não. Se é antiga também não tem problema. Não preocupe com adjetivo não, porque ele às vezes nos salva de muitas furadas por aí, né? Então filmes, a física quântica fala isso para nós. Alguns tipos de filmes dentro da nossa casa, alguns tipos de música, olha só. Ah, mas está tudo moderno? Uai, está moderno, mas eu não quero. É isso que eu falo para vocês. Quantas vezes a voz material eu escuto e falo que é uma tentação muito grande. No meu tempo, desculpem aqui adentrar com uma opinião, uma coisa particular. Eu me lembro que no meu tempo de adolescência, o medo maior da minha mãe era uma gravidez fora do casamento. Era uma filha engravidar solteira. Não existia coisa que apavorasse uma mãe. Ainda mais eu que só tive mãe, né? Meu pai morreu, eu tinha 10 anos. Então era uma coisa que se acontecesse, o mundo desabava. Hoje eu falo dentro da minha casa que o medo maior que eu tenho hoje é da droga. Porque ela é uma tentação avassaladora. E hoje ela é muito fácil. Hoje a droga, ela está na bandeja. E como que você impede um filho adolescente de não estar nesse ambiente? E aí eu falo para alguns amigos, hoje eu acho muito mais difícil educar é o filho, o homem. Porque o homem ainda traz, né, na sua constituição, que ele é homem. Não é verdade? Ele tem que experimentar. Ele tem que ser homem. Olha que coisa que é essa. Onde é que nós vamos parar? Hoje um menino de 11 anos conhece maconha. Às vezes eu escuto, eu só rezo e falo, meu Deus. E hoje eu peço todos os dias pelos nossos jovens, pelos pais que estão educando os seus filhos, que educar é diferente de criar. Criar você cria com pouco, mas educar que é um desafio. Porque as tentações para os nossos jovens hoje, elas são avassaladoras. E eu rezo para os pais também, porque não é fácil. Então que nós todos tenhamos muita coragem, muita força, para na hora que as tentações vierem, sejam elas invisíveis ou materiais, que a gente tenha pulso firme, que a gente não tenha medo de acreditar que nós não estamos sozinhos. Porque se a gente acreditar que a gente está sozinho, a gente se entrega. Nós não podemos nos entregar. É isso que elas querem de nós. E quando elas conseguem, elas se vangloriam. Trouxe mais um. Não é assim? Carreguei mais um. Isso aí acontece do lado de lá e acontece do lado de cá, no mundo material. E aí os arrastamentos são intensos. Então que todos nós tenhamos muita coragem, muita força, que a gente mesmo aprenda, que a gente leia muito e que a gente consiga realmente habitar esse terreno sólido que o Espiritismo traz para nós. É a gente ter essa coragem, acreditar, não duvidar. Porque o Criador está conosco. Jesus, ele veio nos orientar. Ele fala para nós aquele livro do De Luca, Jesus, o nosso bom amigo. Ele quer entrar na nossa casa, ele quer entrar na nossa vida todo instante. É só a gente permitir. Porque nós não estamos caminhando sozinhos. A nossa jornada aqui não é em vão. E se a gente passar a acreditar, a gente vai sofrer um pouquinho menos, mas amparado. E vamos deixar essa semente quietinha lá. Vamos alimentar o nosso lobo bom. Não vamos fazer acordo porque não existe. E vamos seguir em frente. Obrigada, gente. Boa noite.